De volta com a nossa reuniãozinha. Amém. Adriana Tosi. Sim, senhora. Senhora... Sim, senhora. Sim, senhora. Eis-me aqui. Marrom é senhora marrom? Olha, marrom. Ainda bem que eu gosto de marrom, porque o marrom... Ele... Então tá, vou rebobinando. Ah. Sim, senhorita. Quem é você quando ninguém está olhando, Adriana Tosi? Gente, alguém... Alguém como, hein? Alguém que por muito entender que precisa caminhar no solo da graça, é alguém que tem conseguido andar com a consciência muito tranquila. Boa, mandou bem. Boa, mandou Isso é bem. importante. É. Não é porque assim... Isso sou eu, tá? Isso sou eu. Isso é a definição que eu consegui encontrar para quem eu sou diante de mim mesma, diante do Pai. Perfeito. Perfeito. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, é que a gente, muitas vezes, fica querendo uma certa privacidade. E nessa de querer uma certa privacidade, você precisa até tomar alguma postura. Eu quero falando nisso, eu quero deixar uma distinção, fazer uma distinção, entende? Sobre o que é você usar máscaras e não ser verdadeiro, e o que é você não queria usar a palavra proteger, mas você, de alguma forma, você se manter com certa privacidade. E cautela, né? Aceitar a se comportar diante do outro de acordo com o que está sendo pedido ali, até para você não entrar em rota de conflito. Sendo você mesmo. Sendo você mesma, mas você, por exemplo, digamos, você vai a um tribunal. Lá no tribunal, é pedido para que você esteja de que maneira? Uma roupa mais sóbria, né? Uma coisa assim. Uma postura mais... Né? Um terninho, um negócio mais assim, né? Aquele tom de tribunal, cinza. Isso. Preto. Cores Mas entendeu? Aquela coisa. Então você não está sendo... Formal não está deixando de mesmo. ser falso. Você não está deixando de ser falso. Você não está sendo falso. Você está correspondendo você a uma simplesmente você solicitação. está obediente a uma situação que é pedido a você. Você está padrão. conferindo ali uma resposta correta. Com certeza. Entende? Eu acho que isso não é usar máscaras. Isso é Não, você estar de verdade. acordo com o movimento ali. Digamos, eu sou convidada para ir nas igrejas, para pregar, e eu sou serva. Eu vou não para chegar lá e implementar uma coisa que é minha, que eu acredito, que tem a ver com a minha forma de pensar e ser e tal. Então, eu me comporto ali, na medida do possível, dentro do que, né? Por exemplo, aqui a gente é muito à vontade uma com a outra. Eu já conheço você, sei como é que você responde. Então, a minha forma de sorrir, brincar contigo, ela tem uma informalidade conquistada. Agora, eu vou num lugar, não posso chegar lá, né? Porque eu não conheço, não sei se aquela pessoa vai estar receptiva naquela altura, nananana. Então, usar o bom senso não é usar máscara. Senão te acham até espaçoso demais, né? eu queria só abrir um adendo para isso, né? Porque eu acho que é interessante isso. Porque, às vezes, as pessoas confundem você, de repente, no seu trabalho de um jeito, aí alguém chegou e te viu num sítio de férias. Muito interessante isso que você colocou. Mas quando a gente pergunta interessante. assim, quem é você quando ninguém está te olhando, é quando ninguém realmente está te olhando, é quando é você, não é? Porque naquele dia que eu falei do carro, ele se mostrou assim, era algo que a gente não conhecia. Então, eu acho que bate no caráter, entendeu? Mas aí é por isso que eu abri essa distinção, porque aí, nesse caso que você colocou, eu acho que pede uma... Aí tá acontecendo uma ambiguidade. Isso. Aí está acontecendo algo que difere, que destoa. Destoa muito forte. E tem aquelas horas onde está você sozinho. Por exemplo, exemplo bem bobo. Você não joga lixo fora do cesto porque bate com moral também, né? Claro, Caráter, personalidade bate também com a moral, com Mas aí, ética. porque não tem ninguém te olhando, você vai jogar. Não, mas será que você, não é que eu tô dizendo que tem que fazer, mas você quando está lá na sua casa, você separa, faz aquela separação
separação seletiva do lixo, não sei o quê. Mas como todo mundo está vendo, já é uma coisa de moral, né? De todo mundo ver. Ninguém joga no chão. Já teve uma polêmica aí, né, atrás, por causa disso, de alguém que jogou, muito conhecido, o lixo no chão, político aí. Mas será que a gente, na nossa intimidade, como a gente reage? Porque quando essa coisa de ninguém está olhando, é a sua essência. Caráter tem que ver com essência. Eu não sei se todo mundo que está me ouvindo concorda comigo, porque eu não acho que caráter é algo... que eu acho que caráter é algo aprendido. Personalidade, eu trago uma predisposição a algumas características. Seu filho tem algumas características suas, porque são dele também, então ele absorveu com mais facilidade. Agora, caráter é algo que ele aprendeu com você, ele aprendeu na vida. Agora, puxando esse gancho, acho muito legal a gente falar dessa situação que aconteceu com o prefeito do Rio de Janeiro, que jogou o lixo e tal. Quer dizer, eu não vi, eu não sou partidária não, tá? E todo mundo sabe que eu estou falando a verdade, eu não sou partidária não. Mas eu não vi nenhuma atitude de maldade naquilo ali. Foi uma inocência, né? Eu achei que ele estava numa situação de... Porque essas pessoas vivem uma pressão tão grande, olhar tão... Então, aquele que julga, eu acho que é meio, que ele faz também? Isso. Será que ele recebe... Isso eu quero dizer, ele separa também, então, lixo? Pois é. Ele continua com essa mesma essência? Eu acho que ali, eu acho ótimo esse exemplo da pastora Gisela. O prefeito do Rio, o Eduardo Paz, jogando aquele coisa, e todo mundo em cima, ué, mas é prefeito e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, aí você vê uma atitude inocente. O cara chegou e falou, vou pagar, gente, vou pagar a multa, se é isso que vocês querem, vou pagar. Você vê que é óbvio que ele não é um cidadão que vai jogar o lixo na rua. Faz por hábito Foi comum. uma questão... Aí, entende? Tudo fica em torno daquilo ali. É claro, ele é uma pessoa pública e tal, mas numa situação normal de pressão e calor, digamos que aquele ato ali não fosse levado tão em conta por conta de ser qualquer um, né? Mas o que eu quero apontar é o seguinte, que muitas vezes a gente julga já. Isso. Olha, você está sendo hipócrita. Por uma questão tão que a pessoa foi inofensivo ali, sabe? Foi inocente, foi uma bobagem. E a gente está julgando a ferro e fogo, sabe? É por isso que a Bíblia fala que... Como é que você está se preocupando? Eu não vi problema nenhum isso. naquela questão do prefeito. Não vi e não vejo. Mas por isso que... Sabe? E ele foi até educativo, tá? Joguei. Vou pagar. Vou pagar. A gente também joga, mas vamos consertar. Vamos melhorar. Então, aí entra num segundo programa, que é a parte de julgamento. O que eu ia comentar. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está se incomodando com o cisco nos olhos do vizinho, não está vendo que ele está com uma trave nos seus próprios olhos. Aquele que julga precisa tomar cuidado, porque todo mundo julgou. Todo mundo julgou. E se a gente não parasse para analisar, porque às vezes a gente não analisa fato a fato. Sabe o que eu vi? Eu vi um cara sendo ele mesmo. Então, mas você viu imediatamente isso? Mas às vezes a gente acaba se influenciando pelo que a multidão está falando. Você viu o que aconteceu? O Eduardo Paz jogou lixo. Porque você não parou 5 minutos para pensar no assunto. Mas isso aí é uma hipocrisia. Isso aí é uma hipocrisia. Que foi uma atitude dele, que foi uma atitude... E até que ponto, o que eles fazem quando não estão sozinhos? Que ninguém tá vendo. Esse alvoroço todo, esse escândalo todo, isso para mim é uma maior hipocrisia. Porque eu acho o seguinte, que a gente cai numa situação de equívoco, de erro, e a gente tem que estar disposto a ver assim, tá? Dessa vez foi você que caiu, mas eu posso cair também. Aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Entendeu? Então, assim, gente, muitas vezes você agiu, você está sendo verdadeiro. Só que chocou o outro. Mas aí você... desculpa aí, tá? Vamos consertar, vamos falar. O que eu posso fazer para ajeitar isso, Fica tudo bem. Eu acho que a grande lição... Eu acho que, olha, Márcia, vi que ele deu uma grande lição em ter feito o erro e depois ter dito, vou pagar, vou consertar. Ele reagiu tranquilamente. Foi uma questão tranquila do que ele ficar fingindo que ia jogar o lixo quando não é realmente um hábito que poderia ser dele. Mas aí,
abre-se aí eu vejo isso, que abre-se aí uma grande lição. Vamos, então, aprender a fazer o que é certo. E todo mundo erra e todo mundo aprende tranquilo. E o que a gente tem mais é que aprender, ele ter sido sincero. Tá bom, então eu vou pagar. Então, ele mostra como ele é realmente interiormente, na essência dele. Eu vi isso na hora. Entendeu? Porque a gente, na essência, é que a gente vê. Será que realmente eu reagiria assim? Aquele que, por exemplo, que faz alguma coisa errada, como você falou, mas fala, pô, eu fiz, me perdoa. Entendeu? Mas também pelo fato de você confessar tudo aquilo que você faz, não quer dizer que você é o santo que tem o caráter, né? Aí também é já muito é um sério. tema para outro programa também. E voltando o lance do carro também, né? O carro ali, quando a gente estava todo mundo junto ali, aquilo era tão dele, e o pessoal já tinha me avisado. Olha, pastora, quando ele sai de carro assim, ele sai. Mas eu nunca tinha visto. Quando eu vi, brigando com todo mundo, correndo. É uma pessoa maravilhosa. Mas, nossa, mas briga com todo mundo, corre muito. E, de repente, saiu lá, palavrão, e começou a falar assim, Jesus! E parece que você vai assim, nervosa dentro do carro. Aí, depois, a gente vê que é uma coisa que já está... ninguém olhando, já passou para o olhando. E tem que trabalhar isso. Uma vez, umas pessoas encontraram com o meu sogro. Meu sogro estava no sítio e ele tinha sido pastor a vida inteira. E depois foi jubilado, né? E aí estava no sítio dele e estava cuidando de algumas coisas que tinha que ter água e tudo. Então ele estava só com aquelas sungas mas bem assim, parecia um short mesmo, sabe? Mas ele lá naquela vontade dele, sem camisa e tudo. E chegou um povo da igreja que viu. E ele não se... Mas ele não se abala, porque ele é uma pessoa que, sabe, ele conquistou uma maturidade, um discernimento, uma vida. O cara trabalhou a vida inteira para Deus, sabe? Assim, para a igreja, para as pessoas. Então... ele estava bem tranquilo, com ele, em paz com tudo. E ali cuidando e tal. E quando ele viu as pessoas da igreja chegar, ficou super alegre, mega alegre. E aí as pessoas, nossa, o senhor assim, oxe, o senhor não podia usar assim, essa roupa assim, o senhor não podia... Isso aí ele... Mas, gente, aí ele pegou e falou assim, não é... Peraí, o problema é a roupa que eu estou usando? Não tem problema, eu tiro agorinha. Aí todo mundo, se o problema é isso, eu tiro. É esse, eu dou pra vocês. Gente, que coisa boa. Lição, né? Ele. Lição, né? Que espírito bom. Eu vejo assim, o que eu tô querendo? Eu tô querendo que a gente faça uma reflexão sobre até que ponto nós somos tão imaturos a respeito do outro ser aquilo que a gente idealizou. Isso, pastor, é verdade. A Adriana tem que ser do jeito que eu imaginei aqui na minha cabeça. Eu não vou permitir que a Adriana seja diferente. No dia em que eu vejo a Adriana natural, é ela não está disfarçando, ela não está imitando, não está me agredindo, é ela. Eu não tenho maturidade para aceitar. Mas que bobagem, né? Márcia, tem que crescer, mesmo. gente. O outro lado também é verdadeiro. Você falou que... porque a Adriana tem que ser assim. Eu agora, Adriana. Porque eu tenho que ser como ela pensa que eu tenho que ser. Perfeito. É uma via de Mas mão por que eu acho que a gente dá certo aqui? Porque a gente, né? Sei lá, a gente chega aqui, ri, fala até demais. Fala da gente. Gente, mas eu vou fazer uma pergunta muito capciosa aqui. Faz, capciosa. Qual de nós, em algum momento, não se viu desse jeito? Fazendo algo assim, que hoje, com o caminhar do solo da graça, que eu falei no comecinho, com o descobrir, com o se perceber, mudou de atitude, mas lá atrás a gente também pode ter feito algo parecido. Isso com certeza. A gente tem que viver de glória em glória. Você falou Não é que de se glória em vê glória, gente. no sol da graça. Eu me vejo, quando ninguém me olha, ninguém tá me olhando, muito dependente, que aí eu vejo tanta coisa. Gente, eu também. Aí eu dependo dele, pronto. Eu me vejo... Se tivesse algum porcento a mais do que o 100, eu poderia falar infinitamente % dependente dele. Tem uma coisa muito interessante que a gente vê que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Tudo. Olha só. O apóstolo João, quando ele fala ali no capítulo 5 de 1 João, que se o teu coração te condena, Verdade. Deus é maior que o teu coração. Sabe, muitas vezes nós acatamos, sabe, condenações que elas não são verdadeiras. Nós nos condenamos, nós nos sabotamos, nós exigimos de nós mesmas um padrão que nem é o padrão de Deus, porque Ele nos conhece. E aí a gente vive uma vida cheia de culpa, porque o padrão de Deus é o padrão do amor.
é o padrão do perdão. Ele não nos quer pessoas atormentadas, sabe? Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Agitadas. Ele fala uma também. coisa muito interessante. Paulo diz ali em 1 Coríntios 9, ele fala assim, que, versículo 22, eu me fiz de fraco para com os fracos. Quer dizer, Paulo podia se fiar em toda a sua bagagem, todo o seu background, né? Porque eu sou... Fui criado aos pés de Gamaliel, eu sei de tudo. E ele olhou assim e falou, gente, eu não considero isso para mim desculpa a palavra, mas foi o que ele usou. Ele falou, isso para mim é esterco. Meu Deus. O que é esterco? Aí você já sabe o que é, né? Ai, gente. Ou seja, o próprio livro de Isaías diz que a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na época, era pano de menstruação. Menstruação. Gente. Ou seja, a gente às vezes, sabe, entra nos padrões assim que a gente bolou na nossa cabeça e a gente estabelece que aquele padrão é o que vai deixar o outro impactado, é o que vai deixar o outro, ela é o cara, ela é a mulher, ele é o cara. E aí a pessoa fica submetida a uma imagem infalível que não existe, gente. Isso daí, em outras palavras, está escrito lá em Colossenses 2, não sei se capítulo 1 ou capítulo 2, que às vezes a gente na nossa caminhada, em comunhão, por conta da doutrina, você acaba fazendo doutrina de homens. E fica julgando, e fica engessando A, engessando B, engessando C, engessando uma multidão. Adriana, e ali Paulo, ele fala lá em Colossenses. Adriana, para não fazer isso. Olha a situação. Diga. A gente quer engessar o outro. Misericórdia. Para que o outro se torne... aquilo que a gente espera que ele seja. E o que é que se trabalha com gesso? Imagem. Misericórdia, adoração. Imagem para quê? Para que eu tenha um outro rígido, uma imagem para que eu adore. Que é o pior, muita gente está querendo engessar Deus. Porque eu estou em busca dessa perfeição que eu não tenho. E vou buscar no outro, projeto no outro, quando eu tenho que projetar naquele que é perfeito. Mas aquele que é perfeito, tem muita gente ainda querendo engessar o próprio. O que é perfeito. A gente tem visto isso por aí. E esse engessar... Que ele tem que fazer isso, não, né? Não, gente, engessa. E olha, gente, a gente está aqui falando o seguinte, vamos nos dar conta de que existe uma relação que a gente idealizou, né? Que a gente colocou ali. Esse é o ideal da pessoa que eu acho que eu considero perfeita. O perfeito é o Senhor Jesus, né? E Ele nos tornou por natureza o que Ele é. Nós somos por natureza, não pelo que fazemos, mas por natureza. Porque não é para que ninguém se glorie. É a nossa natureza nele que nos tornou santas. Aí é que nós precisamos entrar naquela coisa. Como é que um santo vive, como é que um santo pensa, como é que um santo age, para que nós possamos crescer no entendimento que assim, meu irmão ainda não alcançou esse entendimento de que um santo age assim. Então, mas eu vou compreender, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Isso, eu já consegui entender como é que um santo pensa, como é que um santo vive, e isso não me faz melhor que o meu irmão, que ainda não entendeu. Mas eu vou ajudá-lo. E é isso que eu ia falar. E como é que você vai se posicionar com relação àquele que não... Ajudando, abençoando. Do mesmo jeito que Jesus fez comigo, eu faço com o outro. Cuidado para não se cansar muito, porque tem uns que... quando a Bíblia diz que para não jogar pérolas aos porcos. Ai, Senhor. Ai, meu Deus. Muda de Agora, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, eu me lembro da parte que, ali em Gálatas, quando Paulo fala, que encontrou Pedro pisando na bola. E ele diz que chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Paulo encontrou Pedro. Paulo encontrou Pedro numa situação em que, por exemplo, que situação era que ele estava pisando na bola? Pedro tinha um relacionamento com os cristãos que não eram judeus. E tranquilamente ele agia. Quando chegou os cristãos judeus,
Pedro ficou meio que receoso que os cristãos judeus, que ainda precisavam ter uma noção de que Cristo era para todos, ficassem meio que chateados com Pedro, porque Pedro convivia com os cristãos que não eram judeus. Paulo, que tinha sido chamado para pregar para os que não eram judeus, o que ele fez? Ele olhou aquela cena de Pedro fingindo que não conhecia os cristãos que não eram judeus e olhou e ficou assim, o que é isso, Pedro? Que marmota é essa? Ora, você está num comportamento com um aqui, se dando bem com os judeus, com os cristãos não judeus e numa harmonia, no confessar da fé. Chega os judeus cristãos, você fica todo cheio de dedos, disfarçando que não conhece, que não sabe do que se trata. Que negócio é esse? Paulo ali em Gálatas faz uma referência que chamou a atenção mesmo, para que Pedro agisse ali numa postura só. Aí eu vejo que você percebe que a gente precisa se posicionar quanto a essa questão de caráter. Nesse caso especificamente, quem é você, Pedro, quando ninguém está olhando? Você é aquele que se esconde atrás de religiosidades? Ou você é aquele que professa de fato a fé em Cristo e quer que todos aprendam? Ei, gente, vocês judeus... Isso foi onde que essa passagem em Gálatas? Em Gálatas. Aqui estão os não-judeus. Meu Deus. Todos somos um em Cristo Jesus. Paulo percebeu a oportunidade de fazer os judeus entenderem que Cristo era para todos. E com a postura sincera de Pedro, Paulo quis advertir. Não então, desmerecendo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque já tinha se passado Atos 2 na vida também, dele, né? mas que também pisa na bola. Mas a Bíblia é feita de gente que pisa na bola. É feita de gente como nós. Não existe esse negócio de que na Bíblia tem só a galeria do ó concurso. Dos intocáveis. Não, lá tem gente como a gente. Eu fui criada muito assim para viver dentro de uma bolinha, né? Assim, você não podia falar muito com todo mundo, aquela coisa, muito cuidado. Aí eu tinha uma amiga minha no estágio, antes de entrar para a faculdade. Foi antes? Não, já estava no final da faculdade. No final, no estágio, no último estágio. E uma menina tinha uma ligação comigo, assim, primeiro porque eu era cristã, que ajudava, ela me achava o máximo no estágio. Fomos fazer compra de roupas ali na Praça São Esperando, na Tijuca. Aí eu para comprar roupa, eu não compro logo, assim, quando eu vejo. E comecei, entrava numa loja, entrava na outra. De repente, ela sai com uma pérola, assim. Aquilo me fechou, que eu tive que... Mas eu fiquei assim, já estava me abrindo, já estava amiga... Nossa, mas você é tão insegura, né? Gente! Que dúvida que tu fica pra comprar. Eu fiquei assim, ó. Eu me senti desse tamanho. Então, aquela essência que você mostra, né? Eu tava ali toda à vontade. Tudo, que é endeusamento, engessamento. Ali, né? Me engessou e eu não tinha percebido. Aí eu fiquei assim, depois eu falei, não, eu não posso começar a reagir por causa de um... Porque aí toda vez que eu ia comprar, eu ficava assim, nossa, mas como Por isso que as pessoas se escondem. Mas ela até se afastou assim um pouquinho. Ela falou, nossa, foi até bom. Na época, eu não entendia que era bom até ela ter essa visão minha para quebrar, né? Mas eu fiquei assim, ela falou, nossa, mas eu falei, nossa. Porque eu fiquei assim, parada no shopping, ó. Primeiro que eu estava procurando ter uma roupa que fosse bonita, que viesse dentro do meu preço, que eu pudesse pagar. É bom, bonito, barato. Por isso que a gente se esconde, a gente pisa sabia? na bola mesmo. E por isso que você pode estar pensando aí, poxa vida, eu sou esse tipo. Será que eu tenho duas caras? Porque eu, em contato com as pessoas, me choco com a realidade delas e aí eu me escondo, fico na minha, ninguém sabe quem eu sou realmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como são as pessoas, são as criaturas. Elas são difíceis mesmo. Essa menina achou que eu estava como se eu tivesse assim, mentindo para ela. É como se eu estivesse mostrando uma outra imagem. Eu falei, que imagem é essa então que eu mostrava no trabalho? Entendeu? Imagina Mas aí a culpa não é tua, né? A culpa não é tua, né? Você tem que ser o jeito que você é mesmo. E a gente aqui é do jeito que a gente é mesmo. E pronto. E você é do jeito que você é mesmo e tá linda, maravilhosa. E pronto. Precisa crescer, amadurecer, mudar, transformar, ficar linda e pronto. Vai se entendendo que é isso aí. Por isso que eu acho legal o cristão fazer terapia. É sim. Eu acho tudo também. Tem que fazer terapia. Eu tive que fazer por causa da profissão, mas isso aí foi muitas terapias, muitas sessões de terapia que eu fiquei sem falar. Pois é. Quando eu consegui resolver. Eu acho, tem que fazer. Depois eu digo pra você um dos nossos consultórios. A gente vai passar um endereço. Ó, você que tá fazendo aniversário hoje, felicidades. Você é muito querida, muito amada, a gente te ama muito em Jesus.
E não esqueça, hein? Tua oração já foi ouvida. A tua escolha agora é agradecer. Amém. Olha aí no teu vídeo o seu versículo. Pai, graças te dou. Diga isso, graças te dou. Porque me ouviste, já Que foi bonito ouvida a sua isso. oração. João capítulo 11, versículo 41, a última parte desse versículo, felicidade. Amém. E assim, nessa musiquinha, nós vamos pro Pro intervalo. intervalo. Senão a gente já